I'm Vanderlei Ribeiro. I'm an English teacher. I've worked as an English teacher for about 7 years, and I have noticed something. I've noticed that there are many English teachers that can't speak English fluently. Yes, that's true. É verdade, eu tenho percebido que há muitos professores de inglês que ainda não conseguem falar inglês fluentemente. E eu fiquei imaginando, né, o motivo, por que disso, né, de ter tantos professores já em atuação, trabalhando na educação básica, né, no ensino regular, e que não conseguem falar inglês. E daí tem uma pesquisa que é da British Council. Ela faz uma pesquisa bem atual, que foi feita o ano passado, que fala que apenas 45% dos professores de inglês da rede estadual de ensino aqui do Brasil tem formação no idioma ou tem formação em uma língua estrangeira. E uma outra pesquisa também informa que apenas 15% dos professores de inglês da rede pública de ensino falam inglês fluentemente. E isso, assim, eu fiquei pensando, né? Qual que seria o motivo de ter tantos professores que ainda não conseguem falar fluentemente? Porque no meu caso, como vocês perceberam aí no início, eu consigo falar naturalmente, certo? Daí eu fiquei pensando, né? Qual que poderia ser o fator? No caso, nós vimos aí pela pesquisa da British, dessa pesquisa que fala que apenas 45% dos professores que não têm formação no idioma, é uma pesquisa da British Council. E aí eu fiquei pensando, então tem essa questão da formação, porque pode ser o seguinte, que você, né, que é professor de inglês, que já trabalha e trabalha na educação básica e não consegue falar inglês fluentemente, pode ter a ver com a sua formação, por exemplo, de você não ter tido oportunidade de praticar o idioma, de avançar, né, de melhorar o seu idioma. Pode ser também uma questão de você não ter tido fonética e fonologia do inglês na sua grade curricular, né, durante a sua formação, porque muitos professores têm dupla formação, né? Muitos têm inglês e português, ou letras em inglês e espanhol, então dessa maneira não consegue aperfeiçoar, né? Nem um idioma, nem outro, certo? What else? O que mais que poderia ser um empecilho? Talvez você não consiga aplicar, né? Hoje em dia você não consegue aplicar o inglês na sua sala de aula, ou talvez você pense que você não consiga falar inglês, né? Você já estudou, já fez faculdade, tem tantos anos e, né, já trabalha também já há tantos anos e talvez acha que não consegue evoluir, né? Que realmente não consegue falar o idioma fluentemente. Só que eu tô aqui para mostrar para você que é possível, né? Porque se eu consigo falar, se eu trabalho em educação básica e eu consigo falar, você também consegue, né? É uma coisa assim que realmente vai depender da sua disposição, né? Se você realmente quer falar mesmo fluentemente. Porque eu acredito o seguinte, de repente, como você já tá, né, muitos anos e vê que às vezes não consegue ter uma mudança, mas se de repente você falar assim, não, eu quero sim falar fluentemente, né? Eu quero ter essa autoridade, eu quero ter essa mudança na minha carreira, na minha rota, né? Na minha vida em modo geral. É só a questão de você usar uma metodologia correta, usar uma maneira correta de você conseguir aprender, mesmo com a sua rotina já corrida. Porque eu sei, né? Porque nós trabalhamos em muitas turmas, né? Geralmente 2 ou até mais escolas. Só que utilizando a metodologia correta é possível sim, né? É possível você evoluir, é possível você alcançar, atingir a fluência, né? Assim como eu atingi. E é isso que eu quero mostrar pra vocês, né? Eu separei um conteúdo e eu quero compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento, porque eu acredito que este ano de 2020 né, está sendo um ano de muitas mudanças. Eu acredito que você também
que quer, né, ser fluente, quer adquirir essa fluência, quer ter autoridade, né, quer falar o inglês, quer usar o idioma, vai conseguir, né, deixar todas as amarras, todas as barreiras que te seguram, né, ou até mesmo a estagnação de estar na mesma escola ou no mesmo cargo há tantos anos e se sente um pouco estagnado, né? Então, este ano é o ano que você vai parar e vai pensar, não, peraí, eu vou dar um up na minha aprendizagem, eu vou melhorar a minha aprendizagem, eu vou conseguir falar fluentemente, aí vou abrir meus horizontes, né? Então, dessa maneira você vai conseguir abrir seus horizontes, conseguir colocar em uso mesmo, em prática o idioma, para que outras oportunidades, porque assim, quanto mais a gente usa, quanto mais a gente aplica, mais a gente melhora, oportunidades e portas se abrem pra gente, não é certo? Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês, que é possível sim, e eu quero compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Eu preparei um conteúdo aqui que é sobre a fonética, né? Eu trouxe aqui algumas palavras, eu separei algumas palavras, eu fiz uma lista de palavras para que vocês consigam saber como que essas palavras são pronunciadas. E aí eu coloquei a palavra escrita e coloquei também a forma da transcrição fonética. Ah, Vanderlei, mas eu não tive fonética na minha graduação, eu nunca estudei fonética. No problem. No problem, não tem problema. Aqui eu vou te mostrar, né, como que é, o que é uma transcrição fonética, como que funciona e puxar atenção para um som indeterminado, um som específico, para que você tenha a consciência, né, desse aspecto, porque uma vez que nós temos consciência, né, de como um som é produzido, né, de como que acontece isso no idioma que a gente quer, no caso o inglês, a gente consegue se policiar, né? Então, o fato de você saber ler uma transcrição fonética, por exemplo, te ajuda a ser autônomo. Isso te dá uma autonomia na sua aprendizagem em relação à pronúncia e em relação à percepção de som também. E por isso que eu separei esse conteúdo, tá bom? Então, transcrição fonética, como eu te disse, é a forma de como a palavra ela é pronunciada. Então, a representação da produção, né, de como a gente produz essas palavras aqui, esses sons especificamente. Eu tenho uma palavra escrita, como já é de costume, e tem uma transcrição fonética aqui de azul para a gente conhecer um pouquinho. Aí a primeira palavra que eu separei foi pronunciation. Pronunciation, como a gente usa muito, né? A gente está falando sobre isso, né? A gente está falando sobre pronunciation. E eu quero puxar, neste caso aqui, a sua atenção para esse sonzinho do Em inglês, nós chamamos ele de schwa. O schwa é o som do só que de forma bem sutil. Como na palavra, em português, nós temos uma palavra mesmo, por exemplo, cama. Eu não falo cama. Eu vou deitar na minha cama. Não, cama. Você vê que esse no final fica bem sutil? Isso é esse som aqui, ó. Esse ezinho de cabeça para baixo, que você, quando você vir ele na transcrição fonética, ele esse bem sutil. O som do a gente fala assim, de forma bem sutil. Na descrição do vídeo eu vou deixar uma dica de dicionário, tá? De transcrição fonética, que você consegue ter acesso a essas transcrições e de todas as palavras que vocês precisarem usar, né? Porque a gente dá uma autonomia, você consegue ganhar mais confiança também na hora de pronunciar, certo? Então, aí como a gente fala essa palavra, pronunciation, sendo no início apesar de ser escrito com a letra O, né? Então aqui a gente não está falando de letra, a gente está falando de som. E no final também tem um schwazinho aqui, né? Que fala shan. Pronunciation. Aí eu separei pronunciation e pronounce para separar o substantivo do verbo, porque no verbo a gente fala pronounce, apesar que no início é igual, né? E no final aqui, naus, a sílaba tônica, né? Eu até coloquei em vermelho aqui,
sublinhei em vermelho para você ver onde que é a sílaba tônica da palavra aqui escrita. E na descrição, na transcrição fonética, eu coloquei essa marcação. Eu não, né? O dicionário me deu essa marcação, que é para marcar a stress syllable. A stress syllable ou sílaba tônica, né? Que a gente fala em português. Então, na transcrição fonética, esse tracinho, que parece que é como se fosse um apóstrofe, é a marcação da sílaba tônica. Então, significa que essa tônica aqui, ao, não, é a sílaba tônica. Então, eu falo pronounce, certo? E aqui, pronunciation. What else? Embaixo, eu separei essa palavra aqui, adjective. Por quê? Porque eu já escutei várias pessoas, inclusive professores de inglês, falando adjective, something like that. Alguma coisa desse tipo adjective, né? Eu já ouvi. Por quê? Porque em português, adjetivo. Olha onde está a sílaba tônica, né? Adjetivo. Então, a gente quer transferir características ou propriedades de como a gente pronuncia palavras do português, a gente quer transferir para o inglês, o que é normal, tá? É comum e normal. Só que o que acontece? A partir do momento que você consegue perceber a diferença, que você sabe qual é a diferença e você sabe quais são os aspectos, né, fonológicos e fonéticos neste caso, você não deixa a nossa língua, não deixa a nossa mother tongue, a nossa língua materna, influenciar no inglês, certo? Então fica muito mais fácil. Então eu separei essa justamente porque é bem comum as pessoas falarem adjective, né? E na verdade a primeira sílaba que é a sílaba tônica. Então a gente fala adjective. Eu coloquei o tracinho aqui, lembra o tracinho que marca a tônica? E esse sonzinho aqui, ó, esse A e um E junto. Tá parecendo, nossa, que tá esquisito, tá o A e o E junto, Vanderlei? Na verdade, não, né? Parece que é um A e um E junto, mas é um desenho que simboliza a produção deste som. Lembra da palavrinha apple? Apple. Esse é aqui, né? Aquele A lá, esse é aqui do adjective. E como que funciona a produção deste som? É uma letra E, só que com a boca aberta. Então a gente fala é. Então é um E e o A juntos. Perceberam? É. Por isso que tem o A e o E juntos. Porque a produção, né? É como se fosse o E e o A juntos. Ou seja, é a letra E, para ficar mais fácil para nós lembrarmos. O som do E, né? Letra E. Só que você abre um pouquinho a boca. Aí fica adjective. Mesma coisa que no advanced, tem o som do A, né? Só que eu estou também com o som do schwa no início, né? O Ezinho de cabeça para baixo é o schwa. E aí a gente fala advanced. E no som do schwa, o A é muito sutil, né? Quase a gente não consegue, né? She has a very advanced English. Então, advanced já é bem sutil esse início, quase que não dá para perceber, né? Só que ele existe, ele tá lá, certo? Só que é bem sutil. Então, eu escolhi essa palavrinha advanced para você também ter mais um exemplo do schwa, né? Para você ter mais um exemplo do uso do schwa. E aqui é a marcação da sílaba tônica, né? O tracinho aqui, então fala advanced. O schwa, ele nunca vai acontecer em sílaba tônica, né? A sílaba tônica não acontece. Sempre vai ter uma outra vogal ou uma outra letra. O schwa sempre vai estar nas outras sílabas, certo? E o schwa, como eu já disse, ele é bem recorrente, principalmente quando a gente está nas orações, nas frases, no contexto mesmo, né? Que a gente fala de connected speech, que quando você
fala uma frase, né? Uma palavra se conecta à outra. E nessa conexão, pra gente não ficar falando pausadamente, nas conexões o schwa aparece muito, né? Então, eu não falo, por exemplo, I want to talk English, certo? Eu não falo pausadamente na vida real, né? I want to talk English fluently. No, I want to talk English fluently. I want to. Você vê que já vai conectando uma palavra na outra. E esses sons ficam sutis nessas conexões. E, geralmente a gente usa o schwa nessas conexões, mas isso é tema de outro vídeo, ok? Relax, take it easy, não se preocupe, don't you worry, que a gente, eu vou preparar um conteúdo somente de sons, tá? De sons da fonética, para vocês conhecerem um pouco mais da fonética. Lembrando que eu estou usando aqui costumo usar o padrão RP, que é o Received Pronunciation, ou também nós temos o American Pronunciation, que é uma forma padrão, né? Tanto o RP, que é o Received Pronunciation, é a forma padrão britânico, e o American Pronunciation, que é o padrão americano. Por quê? Porque quando você tem uma pronúncia padrão, significa que qualquer pessoa consegue te entender, tá? Significa que você pode conversar com um africano, com um italiano, com um mexicano, com um brasileiro, com um americano, com um inglês, e ele consegue te entender porque você fica inteligível, porque você está usando um padrão, certo? E aí nós temos, aí eu separei uma outra palavra aqui que é basic. Por quê? Nós brasileiros, quando nós vemos aqui, olha o S entre duas vogais, o que a gente faz? Por conta da nossa língua materna, a gente quer pronunciar o som do S com o somzinho do Z. Então a gente quer falar basic, porque em português o S entre vogais tem o somzinho do Z. Aí a gente quer fazer a mesma coisa com o inglês, só que na verdade a gente fala basic, com o som do S mesmo, basic. E uma forma, e uma vez que você tem consciência desse aspecto, né, que você não fala basic, que você fala basic, você se autocorrige, você sente segurança em pronunciar e também você passa esse aspecto para o seu aluno ou para outras pessoas, para quem precisar, né, desse tipo de suporte, de apoio em relação à pronúncia. Separei também brother, mother and other, porque, olha só, todas escritas com O, né? O. Só que qual que é o som deste O? A. Esse sonzinho, esse Vzinho de cabeça para baixo, ele tem o som do A. Só que como a palavra está escrito com O, a gente quer falar O, a gente quer falar brother, a gente quer falar mother, a gente quer falar other, ainda mais other, né? Olha como que a gente quer, que a gente quer falar. A gente quer falar brother, mother, other. Por quê? Porque tem escrito com O e por causa do som do TH, que como nós não temos o som na nossa língua, nós não temos esse som do the, tá vendo a língua na ponta do dente? A gente quer falar como a gente fala as nossas palavras em português, né? E aí, aí precisamos de quê? Dessa consciência. Então, o som do A e o TH nestes três casos aqui, é só pegar, como fica mais fácil para saber como que a gente pronuncia esse som do TH aqui. É a letra D, né? Like nada, Danone, dedo, dado, por exemplo, né? E colocar a língua na ponta do dente. Aí fica the, né? Ó, dado. Se eu fosse falar dado, por exemplo, né? Com o som do TH, dado. E aí a gente pronuncia, ó, brother, mother, other. Oh, I live with my mother. I live with my brother. Ok?
Então, neste som, é claro que o som do TH ele tem duas formas de ser pronunciado, tá? Ele tem duas maneiras de ser pronunciado. Neste caso aqui, esse símbolo, tá? Esse símbolo aqui, tá vendo? É como se fosse um Dzinho cortadinho. Então, é a letra D, só que com a língua na ponta do dente. Ó, você enxerga um D aqui, não enxerga? Um D e pensa que esse tracinho que é sua língua na ponta do dente. Então, você fala the, né? A outra forma que a gente pronuncia o som do TH, eu vou deixar para um próximo vídeo, um outro conteúdo, tá? Quando a gente estiver falando de sons, para não misturar aqui. No entanto, não então a gente vai ficando com esse conteúdo, porque senão atropela muita coisa, mas essa questão de transcrição, de som, porque senão fica muita informação e você não consegue digerir, né? E o importante é você aprender e aplicar. Não adianta você estudar 1 milhão de coisas e não aplicar, né? Não colocar no seu dia a dia. Então, não vai conseguir assimilar nada, certo? Então, o interessante é você pegar pouco e aplicar muito. Você estudar menos e aplicar mais. Isso que é o interessante, tá? Olha só, aí eu separei essa outra palavra aqui, close, por conta também do som do TH. Neste caso aqui tem uma outra maneira de pronunciá-lo, mas eu não trouxe, eu trouxe essa maneira mais fácil aqui. Teria uma outra maneira com o som do TH mais sutil, só que eu trouxe essa aqui que é bem mais fácil para nós pronunciarmos, porque é só você falar close e colocar o sonzinho do Z no final. Vocês já devem conhecer o verbo close. Oh, could you close the door? Could you close the door, please? Que é o verbo fechar, close. Só que esse close é com o som do S mesmo, né? Então, close, close. Tá vendo o som do S no final? E aqui é o som do Z. Então, eu falo close, close. Oh, do you like my clothes? Você gosta das minhas roupas, né? Do you like my clothes? Então, é só você jogar o sonzinho do Z no final, que dá certo. Que dá certo não, que fica ótimo, né? Pronúncia padrão. Aí nós temos, eu trouxe também essa aqui, color, justamente porque, ó. Aí no início tá A, lembra do Vzinho pra baixo? A. E o schwa no final, color, color. Então no final é bem sutil. What's your favorite color? What's your favorite color? Color, color. Certo? Por conta dessa pronúncia, né? Só que é A. Schwa no final. E course, curse. Falando assim, fica parecendo que é a mesma palavra, né? Quando você não tem muito essa questão de percepção do som, fica parecendo que é a mesma palavra. Só que se eu falar curse, eu estou falando o quê? Curse significa xingar, espraguejar, né? Um palavrão, um xingamento. E course, tá, por exemplo, English course. I want to take an English course. I want to take an English course. Então, para eu falar um curso de inglês, aí eu vou falar com a letra O mesmo, né? Tem um Uzinho aqui, mas a gente não pronuncia ele não. Então, a gente fala O, course. E este outro a gente fala curse, earth. Esse, como se fosse um 3 virado ao contrário, tá? É um som que também nós não temos no português, mas que ele existe na língua inglesa. É como se fosse assim, ó, curse, earth. Sabe quando a gente fala pessoa em inglês? Person, person. É esse som aqui, ó. Então eu não falo person. Né? Ela é uma pessoa especial. It's a special person. No, it's a special person. Person. Então é o mesmo sonzinho do person, que é esse aqui do tá? E eles falam, mas nossa, nós não temos esse som no português, vai ficar difícil para eu lembrar no inglês. A questão, como eu já te falei, a questão é de você aplicar, né? Então, toda vez que você vir esta palavra, o que você ouvir, você vai lembrar na hora. Você fala assim, peraí, por exemplo, talvez curse não seja uma palavra muito comum para você, mas person é.
Então, você, na hora que você for falar person, ou que você for ler, ou que você for vai usar. Aí você lembra, nossa, peraí, tem a letra E lá, né? P-E-R-S-O-N. Só que eu não falo com a letra E, eu não falo pé, não falo person. Eu falo com esse sonzinho do como se fosse person. E no final, person. O final também schwa, né? Schwa nela. Schwa é muito comum no inglês, né, gente? É muito comum. E te deixa menos, te deixa com o seu accent, o seu sotaque mais sutil, né? Não deixa com o sotaque tão carregado, tá bom? Então, let's move on. Aí eu separei interested e restaurant. Por quê? Porque interested, o que acontece? Em português, como que a gente como a gente quer ler essa palavra por conta da nossa influência da língua materna? A gente quer falar assim, ó, interested. Oh, this topic is very interested. Certo? Porque a gente quer separar as sílabas, a gente quer colocar, né, todas as sílabas. Só que na verdade, olha como aqui o teres, na verdade fica teres, fica trust. Então, interested, ok? A mesma coisa do restaurant. A gente quer falar restaurant. A gente quer falar dessa forma, certo? Porque a gente quer separar tudo bonitinho. Só que na verdade é restaurant. Apenas 2 sílabas, né? Restaurant. Então, toda vez que você for a um restaurante, por exemplo, sei lá, alguém te chamou para ir a um restaurante e aí você lembra, nossa, eu estou indo para um restaurante, né? Como que é isso em inglês? I'm going to the restaurant. I'm going to the restaurant. Porque uma vez que você aprende e você aplica, já era. Aí você já começa a usar o idioma, né? Já começa a usar e deslanchar no uso. E começa já sua fluência. Quando você começa a usar, sua fluência começa a fluir, né? In this case. Alright. E aí, eu separei essas aqui, ó. Intermediate, Chocolate, Certificate. Por quê? Por conta desta aqui, ó, complicate. Que é uma palavra mais comum. Complicate é bem comum. This is so life is so complicated. This is so complicated. E o que acontece? A gente quer falar né? Por causa do ATE, a gente fala eight. E quando tem ATE aqui no final destas, a gente quer falar da mesma maneira, por conta dessa associação, tá? É como a gente associar. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, né? Por isso que eu falo da importância do uso mesmo. E aí, como a gente fala complicate, aí a gente quer falar, por exemplo, intermediate, por exemplo. Só que na verdade, intermediate, olha o schwa no final. Intermediate, chocolate, certificate. Então é só jogar o schwa no final. Que dá certo e você fica com o seu sotaque bem reduzido e fica muito mais inteligível, tá bom? What else? Possessive. O que acontece? Gente, vamos estudar os pronomes possessivos, por exemplo, né? E aí, como SS aqui, SS na outra sílaba, a gente quer falar como? Possessive. Oh, let's study. So now we are going to study possessive pronouns. Só que na verdade, possessive. So we are going to study possessive pronouns. Ok? Possessive. Só você lembrar que é o som do Z. Então, primeiro SS, ó, primeira sílaba do SS, som do Z mesmo, Zé. E schwa no início, ó. Tá com a letra O aqui, só que é com o somzinho do schwa. Então, possessive. E aí nós temos
put. Por que eu separei put? Por conta do cut. Essa palavrinha aqui, ó, C-U-T, a gente fala cut. Lembra do Vzinho virado, que é a? Então, é bem comum a gente falar cut. Bem comum não, porque é o certo falar cut. É bem comum o uso da palavra cut. E aí a gente quer falar assim também, falar put, for example. Ou, let me put my book on the table. E na verdade, o som do U é O, put. Eu até coloquei esse Ozinho aqui, ó, tá vendo o O de vermelho com circunflexo? Por quê? Este som do U, ferradurinha, tá vendo que parece uma ferradurinha? Na fonética a gente fala Uzinho, ferradurinha, tá? Pra diferenciar os sons do U. Porque a letra U, ela tem dois sons. E um dos sons da letra U é este aqui, U. Em português, o que nós temos mais parecido com esse som é o som do O com o circunflexo, como em coco, ovo, ovo, né? Em O é muito mais parecido com esse U do que, por exemplo, a palavra urubu, uva, né? Então, um som mais forte, mais longo, uva. Então, eu não falo put, eu falo put. Se você pronunciar com o som do O circunflexo, put, it's perfect. Fica muito bom, né? Perfeito, put. O outro, sobre essa questão dos sons, tá? Como eu mencionei pra vocês, o TH tem duas formas de pronunciar, o U também tem outras formas de pronunciar. E talvez você pense, nossa, mas esse trem é complexo demais, né? Isso é complexo demais. Só que nada que você não consiga aprender, né? Não é nada que você consiga atingir, né? Se o seu objetivo é ganhar fluência, se o seu objetivo é falar inglês, nada que isso vá te atrapalhar, entendeu? É só você colocar em prática mesmo, como eu já falei, a questão de metodologia, essas coisas, né? Como eu aprendi, né? Você também consegue. E aí, para finalizar, eu trouxe o success e successful, por causa do schwa, né? Olha só, aqui nós temos o que é, na escrita tá U, só que a gente fala com o som do schwa, success, tá? Eu não falo success, como eu já ouvi muitas pessoas falando, tá? E então a gente coloca o sonzinho do schwa no successful também. Oh, I want to be a successful person. I want to be a successful person. Eu quero ser uma pessoa de sucesso? Successful person. Então, schwa no início, schwa no final, né? E olha, no success, a última sílaba que é a sílaba tônica, né? S, success. Tanto que tá marcadinho aqui na transcrição qual que é a sílaba tônica, né? A stress syllable. E mesma coisa, ó, cess. Só muda no final, você coloca o full, né? Então, successful. Schwa no início, schwa no final, tá? Então, schwa é essa letrinha que tá em vermelho aqui, que é um E de cabeça para baixo. Então, toda vez que você vir isso no seu dicionário, você vai lembrar que é um som do A, um A breve, um A sutil, né? Este que é o som do schwa, né? A partir de hoje você vai conseguir usar o seu dicionário de fonética, já começa a usar o seu dicionário de transcrição, toda vez que você for usar, checar a sua pronúncia. Por quê? Se você vai falar de um conteúdo, né? E aí, o que acontece? O que eu, Vanderlei, o que eu faço? Eu vou falar, né? Eu vou falar de alguma coisa. Vou pegar esse exemplo aqui. Eu trouxe essa lista de palavras e coloquei a transcrição. Mas o que eu fiz? Eu fui lá no dicionário e chequei antes. Por quê? Pra você ter certeza. Mas eu vou ficar cismada agora que eu não vou falar mesmo. Porque se eu estiver falando errado, você tá falando. O importante é você iniciar, certo? Então, primeira coisa,
Você sabe que tem uma ferramenta que vai te auxiliar nessa aprendizagem de pronúncia. Então você vai começar. A primeira coisa, o que é mais importante? Dar o primeiro passo. Né? Você deu o seu primeiro passo e tem essa ferramenta de apoio, você vai se policiando. Se hoje você foi falar alguma coisa e falou errado, você já sabe que você falou errado, na próxima vez que você for usar, você já vai lembrar e não vai falar errado novamente. E da outra vez que você for usar de novo, você já tá automático. Entende? Então fica muito tranquilo, né? Não tem o porquê de falar que não vai conseguir falar por conta disso. Não, pelo contrário. É uma ferramenta de apoio para nos ajudar a dar esse suporte, né, na aprendizagem e no uso do idioma. Aqui embaixo, eu até anotei isso aqui, ó. O que acontece? Lá no Google Translator ou em alguns outros dicionários, eles trazem alguma coisa desse tipo. Eu até peguei aqui, ó, interested. Aí eles trazem alguma coisa desse tipo aqui, que é a forma escrita, né? Como que nós poderíamos escrever a maneira que a gente fala, né? Quando a gente fala a palavra, neste caso, né? Interested. Eu até coloquei aqui, interest, coloquei um acento, né? Interested. Que a gente fala dessa maneira, né? Então isso aqui não é transcrição fonética, não. Isso aqui é uma maneira que o dicionário encontrou, que a pessoa encontrou, de ficar mais fácil para ela entender, né, como que fala, para ela saber como que ela vai falar aquela palavra. Mas isso aqui não é transcrição fonética padrão, não, ok? Aqui é só uma curiosidade mesmo, para você ver lá no Google Translator, quando você coloca a palavra embaixo, assim, aparece uma forma diferente de escrita, e que é mais ou menos assim, às vezes tem acento, às vezes não, às vezes tem... eles colocam duas vogais juntas, né? Para formar que a palavra é um som mais longo, por exemplo, como em cooler, por exemplo. Vou colocar cool. Cool. Aí geralmente eles colocam duas vogais juntas para poder mostrar que aquele som é o mais longo. Não nessa palavra em si, que cool, a palavra, né? O não é longo. Mas eles usam essas letras para mostrar como que é aquela palavra pronunciada. Só que, né, aquilo lá não é transcrição fonética padrão, diferentemente disso que eu trouxe aqui para vocês, que é padrão e que vocês vão conseguir ser inteligíveis a partir do momento que conseguirem, né, usar essa ferramenta, ter isso como um suporte para vocês, para você conseguir, para você adquirir confiança na hora de usar. Né? Talvez você queira, sei lá, dar alguma apresentação, fazer alguma apresentação, ou montar alguma aula, ou usar de alguma maneira e quer ter confiança se está pronunciando aquela palavra corretamente, certo? Então é só um suporte mesmo para você já ir usando, colocando em prática, porque como eu te falei, o primeiro passo é o passo mais importante. A partir do momento que você der o primeiro passo, as coisas vão fluindo, né? Então, é algo super possível, super bacana. Eu mesma, tudo que eu vou fazer, né? Tudo que eu vou apresentar, eu sempre, se surge alguma dúvida, eu vou lá e olho no dicionário, na transcrição fonética para ver se está correto. Porque, afinal de contas, nós somos teachers, né? Teachers. Não tem como a gente... Não que a gente não seja passível de erro, né? Não é por nós somos perfeitos. Não, meu Deus, quem é perfeito? Somente Deus é perfeito, certo? Mas nós podemos falar da forma mais adequada possível, nós podemos ser o mais inteligíveis possível, certo? E a partir daí, usar, né? A partir daí, atingir nosso objetivo, né? Você atinge o seu objetivo, que é ser fluente no idioma, o que é muito legal, né? Que eu acho, I love it. Alright.